Você, aí em sua casa, pode ver o ambiente litúrgico dessa celebração. Pode ver a mesa do altar, as cores litúrgicas, enfim, ver tudo o que é significativo para a celebração. Mas há pessoas com baixa visão, pessoas cegas que, para verem o que está sendo transmitido, precisam que o ambiente seja descrito. Traduzir em palavras aquilo que elas não podem ver contribui para que sintam e compreendam seu encontro com Deus. E é isso que eu farei agora. Esta celebração foi gravada na igreja da comunidade Chapecó. A mesa do altar está com um paramento litúrgico na cor verde, e sobre ela, em um castiçal, estão 3 velas de cor verde, acesas. Uma cruz de madeira, uma Bíblia aberta e apoiada em um suporte de madeira, um vaso com flores na cor vinho claro. As músicas, as leituras bíblicas, a pregação, o Pai Nosso e a bênção terão a tradução para Libras, língua brasileira de sinais. Todas as partes litúrgicas serão legendadas. Eu sou o pastor Marcos Aurélio de Oliveira, eu e a diácona Nádia Amara Dal Castel de Oliveira nos posicionaremos atrás da mesa do altar, um de cada vez, e conduziremos a liturgia deste culto. Para este culto, utilizamos os subsídios litúrgicos moldados pela diácona mestra Carla Vilma Yandrey, coordenadora de diaconia e programa Diaconia e Inclusão da Secretaria da Ação Comunitária da ISLB. A pregação foi preparada e enviada em vídeo pelo pastor Erivelton Demari na comunidade evangélica de Dourados, da paróquia de Dourados, Mato Grosso do Sul. A leitura do Evangelho foi feita em vídeo pelo jovem Guilherme Daniel Mitank. A gravação foi feita na casa dele. Guilherme tem 26 anos e vive com uma deficiência chamada distrofia muscular progressiva. Iniciaremos o culto e a próxima imagem mostra a identificação desta celebração com as seguintes inscrições: Culto, Diversidade de Dons e de Comunicação, ISLB Chapecó, 23 de agosto de 2020, gravado em vídeo por ocasião do isolamento social. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. Com estas palavras da carta de Paulo aos Romanos, saúdo vocês que nos acompanham em mais este culto em vídeo. Estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e nesta celebração faremos uso de recursos de acessibilidade para que todas as pessoas participem e celebrem o amor de Deus por cada qual de nós. Como primeira canção, cantemos Quando o Povo se Reúne. Sofrem pelas ruas e não podem mais lutar.
desafie, se apercebe que no mundo há mil vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que transita aos aflitos quer chegar. A mensagem que transita aos aflitos quer chegar. Celebramos esse culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Trazemos diante de Deus, que nos vê por inteiro, as dores causadas pelo preconceito e pela dureza do coração humano. Lembremos-nos das pessoas refugiadas, das crianças e mulheres vítimas de violências, das pessoas com deficiência que sofrem pela falta de acessibilidade, das pessoas que sofrem pela Covid-19, pois Deus tem misericórdia do povo que sofre. Clamemos a Deus cantando pelas dores deste mundo. Oremos. Querido Deus, que em Jesus Cristo vieste ao mundo e revelaste teu amor por nós, vem através da tua palavra despertar e sustentar em nós o desejo de testemunhar teu amor com alegria, que ela nos desacomode e nos leve a um agir que busque e possibilite inclusão e acesso a todas as pessoas. É o que te pedimos por Jesus Cristo, teu Filho amado e nosso Senhor. Amém. Jesus Cristo afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai que está no céu. Com estas palavras do Evangelho de Mateus, eu convido para aclamarmos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Olá, eu sou o Guilherme, vou fazer a leitura do Mateus, do 16, 13 ao 20. Agora, então, Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia. E Felipe ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é?
Eles responderam. Alguns disseram que o Senhor é João Batista, e outros que é Elias, e outro que é Jeremias, e algum outro profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo? Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não é revelada e você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-las. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou o que os discípulos não contasse a ninguém, a ele era o Messias. Essas são palavras do Senhor. Olá, eu sou o pastor Erivelton Demari, pastor aqui na Comunidade Evangélica de Dourados, Mato Grosso do Sul. Nós vamos ouvir a leitura então do texto bíblico que eu faço para que a Eliane possa fazer a tradução para aqueles que assim necessitam, tá bem? Se você quiser acompanhar mais uma vez, Romanos capítulo 12, versículos 1 a 8. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não penseis si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Para quem crer, palavra bíblica é palavra de salvação. Amém? Deus abençoe o nosso falar, também o vosso ouvir. Preparei uma mensagem, uma reflexão para o nosso texto que fala da diversidade, da pluralidade dos dons que recebemos de Deus e do que nós fazemos com eles.
O texto é amplo, importantíssimo, significado incomparável a tantos outros. O que dizer sobre um texto que fala dos dons que recebemos quando adentramos na semana da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência? Eu, particularmente, sou deficiente. E você? O texto bíblico de Romanos começa rogando pela misericórdia de Deus, como nós assim o fazemos, pedindo que nos apresentemos como culto racional a Ele, Deus. Nosso corpo será apresentado como culto racional, coração e mente organizados, sabendo e entendendo o que Deus espera de mim e de você. Diz o texto que o século, o mundo no qual nós vivemos, não importa a quantidade de tempo, de anos, se é 100 ou 1000 anos, não deve ser para acomodação. Sempre foi assim, sempre será assim, o tempo passou e as coisas não mudaram. Não. O tempo de pensar e aceitar a vida como ela é assim. Não, também não é. Nada podemos fazer também. A nossa vida deve ser culto racional, diz o texto bíblico. Algo que entende, que possa ser explicado, entendido, compreendido por todos. Transformemos então cada dia como sendo o último. E sempre como um culto agradável a Deus. Que as coisas que nós fazemos, que pensamos que sejam boas e agradáveis no entender de Deus. A vontade de Deus. Transforme, então, eu quero entender no texto, transforme o mundo a partir do teu coração e mente. Isso vale para todos os tempos. Independente do século, do período que estamos vivendo, a palavra de Deus nos traz e nos faz brotar fé. A fé que ora, a fé que cuida do outro. A fé que ora por ele e a fé que cuida dele. Mas, entretanto, é a fé que nos transforma. É a fé que Deus dá como dom a cada um que ouviu a palavra. Dos dons diferentes em cada um. Cada um apresenta algo diferente, do seu jeito. O dom que nos permite ser distribuído a cada um, por Deus. Dons diferentes em cada um dão a nossa identidade. O teu dom mostra quem você é, com aquilo que você faz e com o que você tem. Te dá uma identidade, diz quem somos, de quem somos e o que podemos também nós oferecer, apesar das nossas limitações. Estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Torna-se necessário ampliar os meios de comunicação, de recepção da palavra de Deus, que transformará a vida de cada um, à medida que assim nós permitirmos, num só corpo, que tenhamos muitos membros. São diferentes, mas cada um com a sua função, com a sua especificidade. Qual é a tua função? Qual é o teu dom específico? Já perguntou a Deus? O que você faz? Aqui você tem uma vocação, uma missão? Para colocar à disposição de alguém? Na fé também somos e temos diferentes dons. Seja na expressão, quando nós falamos ou quando nós fazemos, agimos. Somos lidos, aprovados e talvez rejeitados por tantos que não aprovam a nossa fé ou o jeito de viver a nossa fé. Podemos ter a certeza de que, na fé, mesmo diferentes, fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Na fé somos igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo. Não são as deficiências que vão nos excluir, mas este é o principal motivo para cada vez mais nos unir e nos aproximar do corpo que é de Cristo. Pense,
Você que aparentemente é saudável, tem uma mente e um corpo físico perfeito, tente ser um braço de alguém, tente ser uma perna para alguém, um movimento de alguém, a intenção, a ideia de alguém. Já pensou em ser o olhar, a visão de alguém? O ouvir de alguém? Que hoje, cada um na sua dificuldade, passa por desafios. Ah, mas os deficientes estão na família do fulano, na família do outro, não estão em nossa casa. Então a gente não precisa se preocupar. É uma coisa que eles têm que cuidar muito bem. Já pensou? As diferenças, sejam físicas ou neurológicas, querem nos aproximar da graça e do amor de Deus. O amor que não define o modelo ou padrão do corpo, nem do espírito, mas que pela palavra nos torna racionais, sabedores sabedores, entendendo aquilo que é preciso fazer. Somos então aprovados por Ele, como diz o texto bíblico. Este é o poder da palavra aos diferentes como nós. Com deficiência, assim somos o agir de Deus. Faça-se e tudo se realiza, disse Deus. Quando Deus diz isso na criação, Ele não te pediu para dizer para Ele se estava bem feito. Ele não perguntou, não pediu para você olhar e avaliar, verificar se ficou bom. Ele apenas confiou. Cada dom na sua dedicação, naquilo que pode contribuir, oferecer ao corpo de Cristo. Um sorriso, um abraço, uma lágrima, um choro, ou quem sabe um ah. Nosso jeito de ser e oferecer sacrifício vivo ao Senhor é nos importarmos mais, verificarmos mais, nos aproximarmos mais, saber mais. Deus nos aceita e nos recebe a cada um de nós, como somos. Estamos, ora, como templos de Deus, ora, como palavra de Deus, quem sabe, horas ou tantas vezes, como silêncio de Deus, onde nós perguntamos, nós pedimos e não ouvimos resposta. E isso nos incomoda. Somos o templo vivo de Deus que se revela pelo Espírito Santo. Seja nas nossas alegrias, nas nossas dores, somos expressão desse amor de Deus. O que para muitos é uma incapacidade, Deus transforma numa oportunidade. O que para muitos é uma incapacidade, a deficiência do outro, Deus tantas vezes transforma numa oportunidade. Como viver essas adversidades em tempos de pandemia? Como ser palavra de Deus neste distanciamento? Como fazer uso destes dons que Deus nos dá para colocarmos a serviço do corpo de Cristo, da comunidade? Como? Deus deixou claro que obediência de coração é boa e saudável. Faça, mas faça de coração, não para ser notado, percebido, elogiado, mas faça de coração. Isso é agradável a Deus. Ele deseja que nos ofereçamos de coração como sacrifício vivo a Ele, com aquilo que temos, com aquilo que somos. Deus quer apenas que provemos ser e provemos que estamos presentes. Somos e estamos presentes. A nossa ausência no distanciamento como nossa prova de amor e cuidado ao outro. Os cultos estão online como prova de amor e cuidado ao outro, independente se está no grupo de risco ou não. Nisto podemos experimentar o amor, o carinho ao outro. Mensagens, língua de sinais, abraços virtuais, sinais do amor de Deus. É o mínimo que podemos dar e oferecer. Somos sacerdotes em gratidão pelo perdão oferecido. Somos sacerdotes de Deus. Perdão pelo que não deveríamos ter feito, Senhor, pensado ou falado, mas o fizemos.
O apóstolo Paulo sabia dos riscos que nós enfrentaríamos e deixou o recado em tempo de pandemia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo começa por aqui. Ser palavra de Deus nesse distanciamento requer, em primeiro lugar, renovar a nossa mente, a nossa intenção. Ver e sentir só aquilo que muitas outras pessoas, nas suas mínimas condições, veem e sentem. Perceber que apesar da dificuldade que o outro parece enfrentar, o outro possa sempre contar com o teu dom, com o teu amor, com o teu cuidado, que é só uma exclusividade tua. O apóstolo Paulo usa o corpo humano, sabendo das diferenças, impossibilidades, para mostrar como podemos desenvolver mais os nossos dons, mesmo em distanciamento. Deixe-se transformar por Deus em uma nova pessoa a partir da mente e do coração. O Evangelho nos orienta de que precisamos nos conhecer para oferecer aquilo que em nós é possível. Precisamos saber quem somos, nos conhecer para saber o que mais temos para dar, para doar. Nos conhecer para entender o que são as necessidades do outro. As pessoas com deficiências, nem todas têm as mesmas necessidades. Algumas têm vaidades. Algumas precisam de uma palavra de ânimo, de carinho, ou apenas de um abraço. Você não sente a dor do outro. Tanto se penalizam pelas dores do mundo. A dor do outro, da pessoa com deficiência, é dela. E ela sabe o que isso custa para ela. A dor, a impossibilidade não pode ser medida. Quem sofre mais, quem sofre menos, muito menos transferida. Ah, eu já sei o que é isso. Eu passei por isso. Eu passo por isso. Aprendemos a lidar com a deficiência a cada dia. Eu vivo isso. Me torno um pouquinho mais deficiente a cada dia. Reconhecer a dor, orar pelas dores do mundo também é um dom. O dom da oração. Cada um recebeu um dom de algo ou para algo. Não pela fé, mas pela sabedoria e bondade de Deus. Os dons diferem pela natureza, poder e eficiência. Diferentes, mas todos preservam a identidade de cada pessoa. Talvez ela tenha o dom de te olhar, apenas olhar, mas isso é dela. Use e abuse de WhatsApp, Facebook, aplicativos, abrace pessoas, envie mensagens. Chegue antes à família, aos cuidadores. Se estes forem tocados e animados, você estará exercitando o seu dom de motivar pessoas ao melhor da criação de Deus. Você sabe qual é o melhor da criação de Deus? Cuidado. O melhor da criação de Deus é o cuidado. O seu dom está em chegar com a preciosidade de Deus. A sua palavra quando declara que somos seu filho e sua filha, amados. Todos somos amados antes de nascermos, antes de recebermos o rótulo deficiente. Somos amados antes de nascermos, antes de recebermos o rótulo de deficiente. Todos somos criaturas de Deus. Deficiência todos nós temos um pouquinho, mas às vezes ela se faz necessária para sabermos pedir algo a Deus. Ter contatos é uma prática que depende de você. Vá ao encontro de alguma forma. Isto é uma forma agradável. Sejamos culto racional, agradável e perfeito a Deus, encantando outras pessoas, mesmo nas suas fragilidades. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Que Deus abençoe a tua família, tua casa, a tua fé.
para sabermos entender a dor do outro. Fiquem com Deus. A comunidade cristã tem como tarefa principal orar. É o que iremos fazer agora. Oremos. Ó bondoso Deus, te damos graças por aqueceres os nossos corações com a chama do teu amor. Te damos graças por iluminares nossos passos no caminho da verdade. Te damos graças, ó Deus, por nos incluires e acolheres do jeito que somos, por estares entre nós através do teu Espírito Santo. Graças pela diversidade de dons que nos presenteastes e assim podemos nos colocar a teu serviço. Graças por todas as pessoas e comunidades que se mobilizaram e estão comprometidas com a acessibilidade para todas as pessoas. Te agradecemos e continuamos nos colocando em tuas mãos. Por isso te pedimos, ó Deus de bondade, ajuda a tua igreja a permanecer fiel e a proclamar a tua salvação em palavras e em obras de misericórdia. Intercedemos pelas pessoas lideranças, para que não lhes falte ânimo para o serviço comprometido com a causa do Evangelho. Intercedemos, Senhor, pelas comunidades para que sejam cada vez mais acolhedoras e promovam a convivência entre as diferentes gerações, etnias, culturas, pois sabemos que cada pessoa é parte deste mundo criado por Ti. Que as pessoas possam apoiar-se mutuamente como membros de um só corpo e que a diversidade de dons esteja a serviço da vida. Ó Deus, fortalece as ações diaconais de nossas comunidades e instituições, para que transformem realidades de dor e sofrimento e proporcionem vida digna para todas as pessoas. Deus, nos ensine e anime a usar as diferentes formas de comunicação para proclamar a Tua palavra e assim promover comunhão e reconciliação. Pedimos, Senhor, pelas pessoas que encontram limites na inclusão, na igreja, na escola, trabalho e círculos sociais. Pedimos também pelas pessoas entristecidas, enlutadas, enfermas. De forma especial, agradecemos a recuperação e o bom andamento do tratamento do Sr. Carlos Henrique Germendorf. Continuamos orando para a melhora dele e também lembramos do Sr. Valmir Rojan, que se encontra novamente enfraquecido e lutando contra o câncer. Lembramos deles, mas também de tantas outras pessoas que colocamos em oração, para que encontrem em Ti a força que necessitam para viver, alcançando alívio para as suas dores. Acolhe, Senhor, tudo aquilo que trazemos diante de Ti no silêncio de nossos corações e mentes. Atende-nos segundo a Tua vontade, enquanto juntos oramos conforme o Teu Filho nos ensinou. O Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz é um presente de Deus. Jesus Cristo nos deixou a sua paz.
que possamos desejar a paz uns aos outros, umas às outras. Dá-nos, Senhor, esperança e paz. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Chegamos ao final deste culto e trazemos aqui alguns avisos e também os nossos agradecimentos. Agradecemos ao pastor Erivelto Demari pela pregação deste culto e a Eliane Melo por ter feito a tradução do texto bíblico e da prédica para Libras. Agradecemos o Guilherme Daniel Mitank por ter feito a leitura do Evangelho. Agradecemos a diácona mestra Carla Vilma Yandri, coordenadora de Diaconia e Programa Diaconia e Inclusão da Secretaria de Ação Comunitária da SLB, pela produção e disponibilização dos subsídios litúrgicos que nós usamos neste culto. Também agradecemos e nos alegramos com a participação de quem assiste os cultos e demais materiais que estão postados nas mídias disponíveis. Convido vocês agora para assistir um pequeno vídeo também de como está a acessibilidade aqui na nossa comunidade Chapecó. Nosso olhar quer vislumbrar sempre um novo horizonte. Nossos pés querem forjar um caminho diferente. Nossas mãos querem tocar as estrelas do infinito. Quero um sonho nos levar a um lugar bem mais bonito. Fortalece as mãos cansadas, ergue os corpos abatidos, cura as relações quebradas, sara os corações feridos. Só tu podes bem dizer: nossos sonhos, nossa vida sirvam para engrandecer só teu nome, Deus da vida. Nosso olhar quer vislumbrar sempre um novo horizonte. Nossos pés querem forjar um caminho diferente. Nossas mãos querem tocar as estrelas do infinito. Quero o sonho nos levar a um lugar bem mais bonito.
povos abatidos, cura as relações quebradas, sara os corações feridos, só tu podes bem dizer. Nossos sonhos, nossa vida, sirvam para engrandecer só teu nome, Deus da vida. Temos agora mais um hino, Canção do Cuidado. Fonte eterna de amor, que transborda de bondade, derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar. Fonte eterna de amor, que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nesses tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar e eu caia em teu abraço. É Deus que vem e nos abençoa. Que possamos acolher a bênção de Deus com a palma da mão voltada para o alto. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem em paz. Promovam a comunicação acessível para todas as pessoas.
Nosso olhar quer vislumbrar sempre um novo horizonte. Nossos pés querem forjar um caminho diferente. Nossas mãos querem tocar as estrelas do infinito. Quero o sonho nos levar ao lugar bem mais bonito. Fortalece as mãos cansadas, ergue os corpos abatidos, cura as relações quebradas, sara os corações feridos. Só tu podes bem dizer: nossos sonhos, nossa lida sirvam para engrandecer só teu nome, Deus da vida.